Olá, meu amigo, você que entrou nesse vídeo, eu quero primeiro agradecer você por ter acessado esse vídeo que faz parte de uma série de vídeos onde nós temos denominado os segredos do Apocalipse. São vídeos onde eu estou explicando pontualmente cada parte do livro, da parte profética a partir do capítulo 4, onde nós estamos dando toda uma explicação sobre o livro. É claro que esse livro, o livro do Apocalipse, é um livro extremamente complexo, é um livro que requer muita dedicação no entendimento, é um livro muito detalhista. Então, com esses vídeos que nós estamos fazendo, vai lhe ajudar a estar buscando um entendimento melhor do conteúdo desse livro. Então, esse é o nosso objetivo. São partes, os segredos do Apocalipse, onde eu trabalho com tópicos. Nós já tivemos a primeira parte, onde foi a introdução, uma apresentação de todo o livro do Apocalipse. A segunda parte, nós falamos sobre os 24 anciãos. A terceira parte, nós abrimos o primeiro selo, onde explicamos aí sobre o primeiro cavaleiro e o seu cavalo branco. Depois, na quarta parte, nós abrimos o segundo selo, onde o segundo cavaleiro com o seu cavalo vermelho, e falamos aí sobre o simbolismo do cavalo vermelho que veio para tirar a paz da terra. O primeiro cavalo veio para o cavaleiro branco, ele veio como o anticristo. Nós damos toda a explicação que não é o cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 6 de Apocalipse, não é o Senhor Jesus Cristo. E já no segundo selo, o cavaleiro do cavalo vermelho veio para tirar a paz da terra. Já no quinto vídeo, nós abrimos o terceiro selo, onde falamos do cavaleiro do cavalo preto, cavaleiro do cavalo preto, onde ele teve a missão de estar ditando a fome na terra. Não só ditando a fome na terra, mas controlando a fome, para que a fome não destruísse toda a nação. No quarto selo, na sexta parte dessa sequência de vídeos, nós abrimos o quarto selo, onde nós falamos do cavalo amarelo. Explicamos lá que esse cavalo amarelo não é o amarelo vida, não é o amarelo alegria, não é o amarelo que é uma cor lúdica, não. É o amarelo da palidez, é o amarelo cadavérico, é o amarelo como sinônimo de morte. Então esse cavaleiro tinha como função eliminar uma quarta parte dos seres da terra, dos seres humanos da terra. E agora nós vamos estar falando do quinto selo. São 7 selos no Apocalipse. Nós abrimos até o quarto selo, falamos dos cavaleiros, de cada cavaleiro. Encerrou-se os cavaleiros no quarto selo, e agora nós vamos abrir o quinto selo. Antes de abrir o quinto selo, eu quero convidar você para que você se inscreva no nosso canal, o canal Marcelo Sampaio. Se inscreva, vai lá, se inscreva, e também ative ali o sininho das notificações, para que cada vídeo que eu subir, você possa estar aí recebendo esse vídeo. Quando terminarmos essa sequência, os segredos do Apocalipse, nós vamos estar gravando outras sequências, outros estudos importantíssimos de coisas complicadas da Bíblia e outros temas também. Então, é muito importante que você se inscreva e ative ali as notificações. Pois bem, nós vamos abrir então o quinto selo dessa sequência de 7 selos do Apocalipse. Muito importante, muito interessante, que você vai acompanhar conosco a partir de agora. A partir do capítulo 6, verso 9, 10 e 11, vamos trabalhar nesse quinto selo, nesses 3 versículos do capítulo 6 do Apocalipse. O quinto selo, nesses versos, diz o seguinte: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse
o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então, aqui, esses dois versos estão falando, primeiramente, das almas debaixo do altar, dos que foram mortos por amor à palavra de Deus. Então, nós vamos pegar esse primeiro ponto aqui, as almas debaixo do altar. Alguns estudiosos supõem que assim como o sangue que corria para a valeta que havia ao pé do altar, e assim como a vida está no sangue, assim também aqueles mártires cujo sangue foi derramado tomarão a posição correspondente ao sangue dos sacrifícios. Ou seja, os mártires são verdadeiramente sacrifícios ao Senhor. Ou seja, o que é o mártir? O mártir é alguém que morre por uma causa, é alguém que morre por aquilo que crê, que defende. Esse é um mártir. É alguém que defende com a própria vida aquilo que crê. Em Filipenses 2,17, colabora com isso que nós estamos falando. E diz assim: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o sacrifício, como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Filipenses 2,17. E segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 6 diz: e eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Então, nós temos aí os dois versículos que apresentam aí o mártir, né, dando a sua vida como sacrifício, né, um sacrifício honrando a Deus. Então, são as almas que estão debaixo do altar. Agora, que mártires são esses? Que lugar é esse? Nós temos no Novo Testamento 3 expressões aplicadas ao lugar que os servos de Deus vão deixar essa vida e vão entrar na eternidade. 3 lugares, 3 expressões deste lugar onde aqueles que morreram em Cristo, que morreram na fé, vão. O primeiro lugar é o seio de Abraão. O seio de Abraão, onde em Lucas, capítulo 16, verso 22, é citado, que diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Então aqui em Lucas 16, 22, está falando sobre esse lugar pós-mortem, né? Que é o seio de Abraão. O segundo lugar que é citado na Bíblia também é o paraíso, também citado em Lucas 23, 43, Lucas 23, 43, que diz assim: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, aqui, citando o paraíso como uma expressão do lugar pós-morte. Após a morte, ele estaria indo ao paraíso. E o terceiro lugar é do texto em foco que nós estamos estudando, que são as almas debaixo do altar. Agora, é importante nós salientarmos quem são essas almas debaixo do altar. Quem são esses que morreram, que derramaram o seu sangue e estão debaixo do altar? São os mártires da 70ª semana profética de Daniel, capítulo 9. Né? E a pergunta, eu sei que você deve estar se fazendo agora, se entre esses mártires há almas dos gentios. Nós cremos que sim, eu creio que sim, que entre os mártires há pessoas, há almas de gentios. Quem são os gentios? São os chamados em língua hebraica goi, né? Gentil ou goim, gentios, né? Os gentios são todos aqueles que não são judeus. Todo aquele não judeu é chamado na Bíblia como goi ou goim, gentil ou gentios, né? Então, em Apocalipse, nós cremos que sim, que
as almas debaixo do altar também terão gentios. E o texto que colabora com isso está em Apocalipse capítulo 7, verso 9 ao 14. Apocalipse 7, do verso 9 ao 14, diz assim: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostravam-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, há 2 pontos aqui importantes para nós definirmos aqui quem são as almas que estão debaixo do altar. Que tipo de mártires, em que período esses mártires morreram. Então, há uma separação dos mártires que morreram no tempo da graça, que é esse tempo que nós estamos vivendo, e os mártires que vão morrer no tempo da grande tribulação, que serão aqueles que mesmo na grande tribulação, de alguma forma, eles vão crer, eles vão entender que, espera aí, nós ficamos para trás. Houve o arrebatamento da igreja. Nós ficamos para trás, eles vão reconhecer que o Senhor é o Salvador. Depois nós vamos falar sobre as 2 testemunhas que vão estar pregando. Provavelmente esses já são consequências das 2 testemunhas, e eles vão crer e não vão negar a fé e vão morrer na grande tribulação. Só que a diferença dos mártires que morreram no tempo da graça e os mártires que morreram no tempo da grande tribulação é a recompensa. Então, 2 Timóteo 4, 8, fala dos mártires que morreram no tempo da dispensação. A palavra dispensação significa período de tempo, ou seja, o período de tempo da graça. Estes serão coroados. Então, 2 Timóteo 4, 8 diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E também Apocalipse 2:10 diz o seguinte: nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então esse primeiro ponto está falando, nós estamos falando dos mártires dessa época, do período da graça, do período da graça. E os que no texto em foco está abordando são os mártires da grande tribulação, que está lá, Apocalipse 7, 9. O que é que eles vão receber? Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas mãos. Palmas são plantas, para você entender. Então, os mártires
do período da graça serão coroados. Os mártires do período da grande tribulação não serão coroados, receberão palmas nas mãos. Então, quem tem a ideia, né, de que não, no céu seremos todos iguais, né, a Bíblia já está mostrando que não, no céu não seremos todos iguais. Aos que serão coroados e aos que receberão palmas nas mãos. Então, esses mártires que receberão palmas das mãos, eles não são do tempo da graça. E por que não são do tempo da graça? Por que eu posso afirmar que não são do tempo da graça? Porque esses mártires, eles pedem vingança contra os inimigos. Nós vemos que os mártires, se eles fossem do tempo da graça, eles não pediriam vingança aos inimigos. Por quê? Porque os mártires do tempo da graça, eles pedem amor, eles pregam amor aos inimigos, como está em Mateus 5,44, que diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, esse verso fala dos mártires do tempo da graça, que eles pedem amor aos vossos inimigos. Então, se fossem mártires do tempo da graça, não pediriam vingança aos inimigos, que é o que é pedido no texto que nós já lemos. Então, debaixo do altar, claro que essa cena está acontecendo nos céus. Pensamos que a grande tribulação, ela inicia-se ali no primeiro selo que é aberto, o cavalo branco se manifestando, o anticristo, o período de 3 anos e meio de falsa paz. Depois, passa esses 3 anos e meio, abre-se o segundo selo, e aí começam o terceiro selo, o quarto selo, que são ali, né, do primeiro ao quarto, os 4 cavaleiros, que se você não sabe, assista aos vídeos anteriores para que você tenha a explicação dos cavaleiros. As almas debaixo do altar são então as descritas na 70ª semana profética de Daniel capítulo 9. Eu já disse que eu vou gravar um vídeo explicando exatamente em detalhes o que são essas 70 semanas proféticas de Daniel, né, para que você tenha o norte. Precisa um vídeo específico para falar das 70 semanas de Daniel. Então, esses mártires não pertencem ao tempo da graça, pois se fossem, jamais pediriam vingança contra os seus inimigos, mas sim bênçãos. Eles estavam vestidos de vestes brancas. Por que as vestes brancas? A veste branca, ela simboliza o céu, simboliza pureza. Nós temos exemplos na Bíblia, melhor dizendo, nós temos exemplos na Bíblia de vestes brancas. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, né, ele é apresentado como cabelos brancos como a alva neve. Os 24 anciãos, que se você não sabe quem é, assista o segundo vídeo, a segunda parte dessa série que eu falo quem são os 24 anciãos. Eles estavam vestidos também com vestes brancas, os mártires igualmente vestidos de vestes brancas, a multidão de remidos, né, os salvos vestidos também de vestes brancas. Na transfiguração, as vestes do Senhor Jesus Cristo tornaram-se brancas e resplandecentes como a luz. Isso está em Lucas 9:29, que diz: enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou, e as suas roupas ficaram alvas, brancas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Quando Cristo vier, os justos brilharão como o sol. Isso está lá em Mateus 13:43. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. A Bíblia, na era atual nossa, já diz em Eclesiastes 9:8, esteja sempre as suas vestes
como roupas de festa, ou seja, na época roupas brancas, né? E unja sempre a sua cabeça com óleo. Então, eis aí a necessidade de nós termos as nossas vestes espirituais lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro vivo que desceu do céu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, resumindo o que é a abertura, o conteúdo da abertura do quinto selo: as almas debaixo do altar, que serão também os gentios que vão morrer na grande tribulação. Falamos sobre as três expressões sobre o local pós-morte, sobre o local do sal, para onde os salvos vão. Falamos do seio de Abraão, falamos do paraíso e das almas debaixo do altar. Falamos também dos mártires, né, da grande tribulação, que não serão coroados. Os que morrerem na grande tribulação receberão palmas nas mãos, e os da graça serão coroados. Eu sei que nesse ponto alguém vai pensar, então significa que no período da grande tribulação haverá salvação? E a resposta é sim, haverá salvação. Então eu vou fazer o que eu quiser, mas pode ser que você nem chegue até o período da grande tribulação, né? Pode ser que nem chegue. Então, por isso que a Bíblia diz: o que está em pé, cuide para que não caia. Sede vigilantes, sede sóbrios, né? Perseverai, orai. Então, eu de você me manteria fiel, né? Hoje, já, agora, nesse momento. E também nós falamos sobre as vestes que lhes foram dadas, as vestes brancas e todo o simbolismo. E aqui nós fechamos, né, o quinto selo, né, todo esse conteúdo do quinto selo. E lembrando você que se ficou complicado, assista de novo, acompanhe a leitura do texto na Bíblia, para que você tenha clareza daquilo que nós estamos falando. E você não assistiu os outros vídeos, assista os outros vídeos. Em breve eu vou estar postando o sexto selo, a abertura do sexto selo, onde muitas coisas importantes nós vamos estar falando aí: o escurecimento do sol, as estrelas que caíram sobre a terra. Vamos falar aí sobre o céu que se retirou, como um livro que se enrola. Enfim, tem muita coisa ainda para nós falarmos sobre o livro do Apocalipse. Eu espero que você aproveite esse material, desfrute de todo esse direcionamento e você possa ter um entendimento melhor. Se você tiver dúvidas, perguntas, pode deixar aqui embaixo nos comentários a sua dúvida, a sua pergunta, a sua observação será muito bem-vinda. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso. Se não ativou ainda as notificações, faça isso. Que Deus abençoe e tenha um bom estudo.